Tema: a vida é feita de processos. Esperamos em Deus para que cada etapa se cumpra. A pregação é escrita pelo Gabriel de Luca. De forma breve, posso resumir a vida em 3 etapas: nascer, crescer e morrer. Ou pode também ser bebê, criança, adolescência, vida adulta e envelhecer. Em cada uma das etapas da vida, passamos por processos de crescimento, desenvolvimento, desde aprender sobre os 7 sentidos, como também desenvolver nossa formação de caráter ético, moral e religioso. Na adolescência, onde as amizades podem influenciar, mas não é desse tema que vou desenvolver aqui. Chegando na pós-adolescência, que é onde escolhemos que campo profissional iremos seguir. Ali tem todos os processos de estudo na faculdade, estágio. Na vida adulta já começa um novo processo, com novos desafios, principalmente porque precisamos nos desenvolver profissionalmente, buscar aprender ao máximo e estar sempre atento às novidades e disposto a aprender. Além disso, é uma fase, para muitas pessoas, é o começo de uma nova família, onde se casam, têm filhos, as responsabilidades aumentam e o aprendizado é contínuo, já que no casal um auxilia o outro, divide as tarefas, vão se amoldando e precisam se conhecer muito para ter um relacionamento duradouro. Óbvio que algumas brigas vão acontecer, mas faz parte das lições que precisamos aprender para evoluir. Na velhice vem ainda novos processos, já que o corpo físico já não é de jovem, então às vezes precisam aprender a conviver com dores, fazer as coisas com mais calma e outras questões que acontecem na velhice. Isso tudo para dizer que a vida é um eterno processo. A cada etapa cumprida, desertos que nos moldam e nos trazem ensinos, desafios, derrotas, tristezas, vitórias, alegrias e bens que fazem parte de nossa jornada física, emocional, profissional e espiritual. Isso é um exercício diário e contínuo. Enquanto vivemos, passaremos por processos, alguns bons e outros ruins, mas é tudo em prol do nosso crescimento e amadurecimento. Deus criou o tempo, o dia, a noite e as estações, primavera, verão, outono e inverno, para dividir o mundo, para tentar facilitar o nosso entendimento sobre a nossa própria existência na Terra, cada uma com o propósito de moldar o caráter, amadurecer a fé e preparar para a colheita. São 4 estações do ano, e a cada estação do ano existe um tipo de plantio, e no fim de cada estação, uma colheita está esperando por nós. Li esse texto bastante interessante na internet e quis incluir no estudo. O inverno da espera, preparação, período de recolhimento, frio espiritual e provação, onde a fé é testada. Deserto, tratamento e dependência, lugar que quebra de orgulho e dependência total de Deus, onde somos moldados antes da promessa. A poda, limpeza, processo doloroso para remover o que é inútil e nos faz produzir mais frutos. A espera, posicionamento, não é um tempo parado, mas um tempo de crescer, orar e se preparar para o que virá. Colheita, o tempo de Kairos, quando Deus realiza a promessa e colhemos o fruto do processo. Quantas vezes já fomos na feira e ouvimos: esta fruta não estou achando, ou não está madura, o necessário para ser vendida e comida. Porque não se terminou o tempo certo do plantio para poder colher. Tudo tem o tempo certo. Os humanos criaram o tempo cronológico, que podemos ver em nossos relógios. Mas Deus não trabalha com o tempo cronológico. O tempo dele é o Cronos. É diferente do nosso. O tempo oportuno de Deus. Às vezes queremos estar no verão, na estação da vida, cheio de sol, calor, divertimento, férias. Mas em nossos corações estamos na estação do inverno, sentindo muito frio, físico e também espiritual, solidão, e não vendo a luz no fim do túnel, porque ainda não conheceu a luz de Deus, ou até conhece, mas está vivendo um momento necessário de deserto, que se soubermos esperar e aprendermos com as circunstâncias, esta vitória vai ser contínua, e veremos dentro de nós o verão, que é o amor de Deus e a luz nas nossas vidas diariamente, mesmo em meio às dificuldades. Dependendo da estação cronológica, veremos a beleza de cada uma delas tem. Podemos provar biblicamente a influência dos processos internos e externos, cronológico ou não, em nossas vidas e nas nossas tomadas de decisões. Personagens bíblicos e seus processos. José
13 anos de espera. Passou pela cisterna, escravidão e prisão, antes de se tornar governador do Egito. O processo moldou sua sabedoria e paciência. Em Gênesis 37, 23, 24 até 28, José é traído pelos irmãos, despido de sua túnica especial e lançado em uma cisterna vazia, sendo posteriormente vendido como escravo a mercadores ismaelitas por 20 peças de prata. A escravidão, a casa de Potifar. Em Gênesis 39, 2:5, mesmo como escravo no Egito, o Senhor era com José e ele prosperou na casa de Potifar, oficial de Faraó, tornando-se administrador de todos os seus bens. Em Gênesis 39, 7 a 12, José demonstra integridade e sabedoria ao resistir às tentações da esposa de Potifar, prevenindo ser injustiçado a pecar contra Deus. Prisão e falsa acusação. Em Gênesis 39, 20 e 23, José é preso injustamente, mas sua sabedoria e caráter moldados o levam a ganhar a confiança do carcereiro, passando a administrar a prisão. Em Gênesis 40, 1 até 23, José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó na prisão, demonstrando paciência enquanto aguardava ser lembrado, o que leva mais de 2 anos. Governador do Egito, exaltação. Gênesis 41, 39 e 41. Faraó reconhece o Espírito de Deus e a sabedoria em José, tornando o governador vice-rei de todo o Egito, para gerenciar a crise da fome. Em Gênesis 41, 46, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. O propósito do perdão. Em Gênesis 45, 5 a 8, José compreende que o processo difícil foi permitido por Deus para preservar vidas. Ele diz aos irmãos: não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus. Em Gênesis 50, 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tomou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Moisés, 40 anos no deserto, de príncipe a pastor de ovelhas, aprendeu a mansidão, dependência de Deus em Midian, antes de libertar Israel. Em Êxodo 2, 15 a 21, narra a fuga de Moisés do Egito e sua chegada a Midian, e como ele se tornou pastor de ovelhas de Jetro, Reuel, casando-se com Zípora. Atos 7, 23, 29 a 30, confirma que Moisés tinha 40 anos ao fugir e passou outros 40 anos no deserto, antes da sarça ardente. Quando Moisés completou 40 anos, sentiu no coração o desejo de visitar seus irmãos, os israelitas. Moisés fugiu por causa disso e foi viver no deserto de Midian. Atos 7, 23 e 29 a 30. Em Êxodo 3, 1, Moisés cuidava das ovelhas de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O deserto como escola, mansidão e dependência. Foi na solidão do deserto que Moisés perdeu a autoconfiança de príncipe e desenvolveu a dependência de Deus e mansidão. Em Números 12, 3, Moisés era um homem muito paciente, manso, humilde, mais do que qualquer outro homem na terra. Esse caráter foi forjado durante 40 anos de anonimato no deserto. Em Êxodo 3, 11, 12, Moisés, antes autoconfiante, torna-se dependente, perguntando: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito? Deus responde: eu estarei com você. O chamado, sarça ardente. Após 40 anos de preparação, Deus aparece a Moisés. Em Êxodo 3, 2, 10, a sarça ardente no deserto, onde Deus revela sua missão de libertar Israel. Resumo do propósito. Em Deuteronômio 29, 5, Deus relembra o propósito dos 40 anos de deserto, no contexto da caminhada com o povo, mas aplica-se ao treinamento de Moisés. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, indicando o tempo necessário para maturação e treinamento. Moisés entrou no deserto aos 40 anos como um príncipe egípcio impetuoso e saiu aos 80 anos como um pastor dependente de Deus e manso, pronto para liderar Israel. Em Abrão, 20 anos para a promessa. Esperou o tempo de Deus para receber Isaac, passando pela aprovação da dúvida e da fé. A promessa inicial e a espera, fé e dúvida. Abrão recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas precisou esperar enquanto envelhecia, passando por momentos onde tentou ajudar Deus. Em Gênesis 12, 4, partiu pois de Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Era Abraão de idade de 75 anos
quando saiu de Ará, início da jornada, a promessa. Em Gênesis 15, 4, 6, a promessa é reiterada. Abraão crê, mesmo sem filhos. Ele creu no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Gênesis 16, 1 a 3. A dúvida e impaciência leva Abraão a ter Ismael com Agar, por sugestão de Sara. Gênesis 17, 1, 17 a 19. Deus se afirma a promessa quando Abraão tem 99 anos. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Mistura de dúvida e riso, de fé. O cumprimento do tempo de Deus. O nascimento de Isaac acontece no tempo determinado por Deus, não no tempo humano. Em Gênesis 21, 3, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. Em Gênesis 21, 5, era Abrão de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. A aprovação da fé, o sacrifício de Isaac. Após esperar o filho da promessa, Deus testa a fé de Abrão, pedindo Isaac em sacrifício. Gênesis 21, 1, 2. Deus pôs Abrão à prova, dizendo: tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e ofereça ali em sacrifício. Em Gênesis 22, 10, 2, a obediência de Abrão ao levantar a faca e a intervenção do anjo do Senhor, reconhecendo o temor de Deus. Hebreus 11, 17 a 19. O Novo Testamento explica o nível de fé de Abrão. Pela fé, Abrão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Considerou que Deus era poderoso para o ressuscitar dentre os mortos. Resumo da esperança no Novo Testamento. Em Romanos 4, de 8 a 21, descreve a atitude de Abrão durante a espera. Abrão, esperando contra a esperança, creu, e não enfraquecendo na fé, não atentou para seu próprio corpo de amortecido, mas a esperança afirmou-se na promessa de Deus. Abrão é considerado o pai da fé, por confiar no tempo de Deus, mesmo quando a situação parecia biologicamente impossível. Davi, anos de perseguição, ungido jovem, mas que esperou tempo para assumir o trono, fugindo de Saul e sendo treinado no deserto. Aqui estão os principais versículos, passagens bíblicas sobre esse período. Ungido jovem, o começo. 1 Samuel 16, 3. Samuel unge Davi como rei, ainda jovem, adolescente, enquanto Saul ainda reinava. 1 Samuel 17. Davi enfrenta Golias, tornando-se popular, o que desperta a inveja de Saul. A perseguição e fuga, anos de deserto. Em 1 Samuel 18, 10, 2, Saul tenta matar Davi pela primeira vez com uma lança. Em 1 Samuel 19, 10 a 14, Davi foge da casa de Saul com a ajuda de Mical, sua esposa. 1 Samuel 21, 10, 15, Davi foge para Gate, terra dos filisteus, e finge-se de louco para sobreviver. 1 Samuel 21, 1 até 12, Davi se refugia na caverna de Adulão, onde se torna líder de homens angustiados e endividados. Seu treinamento no deserto. 1 Samuel 23, 14 e 29. Davi vive nos desertos de Zif e Maom, escondendo-se de Saul. O texto diz: Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou nas mãos dele. Em 1 Samuel 23, 14. Em 1 Samuel 24, Davi tem a oportunidade de matar Saul na caverna de Engedi, mas decide não ferir o ungido do Senhor. Salmos escritos durante a perseguição. Muitos salmos foram escritos por Davi quando fugia de Saul ou estava no deserto. Salmo 59, quando Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi para o matarem. Salmo 56, quando os filisteus o prenderam em Gate. Salmo 34, quando Davi fingiu-se de louco diante de Abimeleque. Salmo 142, oração de Davi quando estava na caverna. O final da espera é a coroação. 2 Samuel 2,4. Davi é coroado rei de Judá após a morte de Saul. 2 Samuel 5,3,4. Davi é coroado rei sobre todo Israel aos 30 anos de idade. E cerca de 15 a 18 anos após ter sido ungido pela primeira vez. Resumo da lição bíblica. Davi aprendeu a esperar no Senhor, transformando o deserto em lugar de preparo, em vez de castigo, conforme refletido em Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ana, longa espera, viveu a dor da esterilidade e zombaria até o tempo de Deus para Samuel.
o sofrimento e a zombaria. 1 Samuel 1, 1 até 8. Ana era amada por seu marido, mas o Senhor lhe tinha fechado a madre. Penina, que tinha filhos, provocava Ana continuamente para irritá-la, especialmente quando subia ao templo, fazendo com que Ana chorasse e não comesse. Versículo-chave. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. 1 Samuel 1,6. A oração e voto. 1 Samuel 1,9, 8. Amargurada, Ana foi ao templo e derramou sua alma diante de Deus. Ela fez um voto prometendo que, se tivesse um filho homem, o dedicaria ao serviço do Senhor por todos os dias de sua vida. O sacerdote Eli, a princípio, pensou que ela estava embriagada, mas ao entender sua dor, abençoou. Versículo-chave. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A promessa: eu darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará a navalha. 1 Samuel 1,11. O tempo de Deus e a resposta. 1 Samuel 1,19 a 28. Após a oração, o semblante de Ana mudou. Ela não estava mais triste. Deus se lembrou dela e ela engravidou. Deu à luz a Samuel, cujo nome significa Deus ouviu. Após o desmame, ela cumpriu sua promessa. Entregou Samuel a Eli para servir ao Senhor. E aconteceu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. E chamou seu nome Samuel, porque dizia a ele: eu tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel 1,20. O cântico de gratidão. 1 Samuel 2,10. Ana louvou a Deus pela resposta à sua oração, exaltando o poder de Deus de reverter situações difíceis. Versículo-chave. O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. 1 Samuel 2,1. Lições principais. A história de Ana ensina que a dor e a espera não foram em vão, servindo ao propósito de Deus. Sua fé transformou um momento de humilhação em um testemunho de milagre. Simeão e Ana, idosos, passaram a vida no templo esperando a promessa de Messias. Ensinando perseverança, Simeão e Ana, idosos, passaram a vida no templo. A história de Simeão e Ana, narrada nos evangelhos de Lucas, capítulo 2, é um exemplo bíblico de perseverança, fé e esperança no cumprimento das promessas de Deus. Ambos eram idosos que dedicavam suas vidas ao serviço do templo, aguardando a vinda do Messias. Aqui estão os principais versículos do contexto bíblico. Simeão, a promessa cumprida. Lucas 2, 25 a 35, a promessa. O Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não morreria antes de ver o Messias, Cristo Senhor. O reconhecimento, movido pelo Espírito, ele foi ao templo no momento em que Maria e José apresentavam Jesus. Versículo-chave, Lucas 2, 25 e 26. Ora, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Foram revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Lucas 2, 29 e 30. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. Ana, a perseverança no templo. Lucas 2, 36 e 38. Perfil. Ana é uma profetisa idosa, 84 anos, viúva, que não saía do templo servindo a Deus com jejuns e orações dia e noite. O testemunho. Ao ver o menino Jesus, começou a louvar a Deus e falar sobre o menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Versículo-chave, Lucas 2, 37. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Lucas 2, 38. Chegando ali, naquele momento, ela começou a louvar a Deus e falava a respeito da criança, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Lições de perseverança, esperança ativa. Simeão e Ana não esperavam de braços cruzados. Eles serviram fielmente no templo durante toda a espera. Sensibilidade ao Espírito. Ambos foram guiados pelo Espírito Santo para reconhecer o Messias em um bebê simples. Fidelidade na velhice. Mostram que o serviço a Deus e a perseverança continuam válidos até o último dia de vida. O que eu posso concluir com esse estudo é que tudo que tem o tempo perfeito de Deus para acontecer nas nossas vidas. Temos o tempo de plantar, o tempo de esperar com paciência e o tempo de colher. No livro de Eclesiastes 3, 1 até 22, faz um resumo perfeito do nosso estudo. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, é tempo de morrer,
tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de disparar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se, de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que aproveite tem o trabalhador naquilo que trabalha, tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que ele possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tem entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem come e bebe e goste do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração, quando a condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudesse ver que são em si mesmos como os animais. Porque os que sucedem aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Eles sucedem a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima, e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois que eu fará voltar para ver o que irá depois dele. Obrigado por ouvirem até aqui. Que Deus abençoe a todos.